Efésios capítulo de número 6, verso de número 18. Glória a Deus. Os irmãos que encontraram, digam amém? Amém. A palavra de Deus nos diz assim: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando, com toda perseverança e súplica, por todos os santos. Amém, Jesus. E também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. Nosso Deus e nosso eterno Pai, na tua presença, papai querido, agradecemos a ti, ó Senhor, pela tua grande misericórdia sobre as nossas vidas, ó Pai eterno, de aqui estarmos mais uma vez para glorificar e bendizer o seu santo e eterno nome. Papai querido, continue falando poderosamente em nossos corações, ó Pai, que o Espírito Santo de Deus nesta noite, Pai eterno, fale poderosamente em nossos corações, como o Senhor tem falado através dos hinos, ó Pai, que aqui foram louvados. Deus bendito e Deus eterno, é no nome de Jesus que nós te pedimos e te agradecemos agora e para todos sempre. Amém. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Nós só temos que agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Pelo quê? Como nós devemos orar? E pelo que devemos orar? Pelo que devemos orar? E como devemos orar? Nós devemos orar pelo aperfeiçoamento espiritual. Nós devemos orar pelo progresso espiritual. Nós devemos orar pelo poder de Deus na nossa vida. Nós devemos orar pelos nossos amigos. Mas como devemos orar? A palavra de Deus nessa noite vai nos ensinar de que maneira, como nós devemos orar. Ore com empenho, como fez Epáfras. Colossenses, no capítulo de número 4, verso de número 12, ali mostra como Epáfras, ele era um servo de Deus, como eu e você, mas ele tinha uma responsabilidade, a mesma responsabilidade que tem eu e você. Porque a palavra de Deus diz que nós temos que orar um pelos outros. E Epáfras, então, não parava e nem cessava de orar. Colossenses, capítulo de número 4, verso de número 12, ele diz: saudai-vos, Epáfras, que é dos vossos servos de Cristo, combatendo sempre por nós em oração, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Amém. De que maneira que nós oramos uns pelos outros? Nós temos que orar uns pelos outros da maneira que Epáfras aqui orava, para que a pessoa permaneça firme e fiel diante de Deus. Para que ele cresça no entendimento, para que ele cresça na sabedoria. E aí eu trago João 3,30, que ele diz que melhor que ele cresça e eu diminua. Aqui ele estava falando de Cristo. João aqui estava falando de Jesus Cristo, que Jesus Cristo tinha que crescer e que ele diminuísse.
Mas nós, aqui nessa noite, nós temos que fazer o seguinte: quando oramos uns pelos outros, eu tenho que orar pela pessoa que está da minha direita, da minha esquerda, aquele que está na minha frente, aquele que está atrás de mim, para que ele cresça. Mesmo que eu diminua, não tem problema, mas que eu quero ver ele crescer, eu quero ver ele ser firmado diante de Deus, eu quero ver ele levantar as mãos, orar e o Espírito Santo de Deus agir na vida das pessoas, através da oração deles, ou dela. Então Epáfra aqui, ele era um servo de Deus, como eu e você. Qual é a diferença entre Epáfra e eu? E você? A palavra de Deus diz que o poder de Deus, ele deu e está nas tuas mãos. Você usa da maneira melhor possível. E a palavra de Deus também, ela diz que tudo que você pedir dentro do teu coração, acreditando em Deus, ele vos concederá. Então, de que maneira, como nós devemos orar? Nós devemos orar com fervor, como Elias orou. A sua oração é fervorosa. A sua oração, ela sai de dentro do coração e cai diante de Deus. A palavra de Deus diz que todas as orações os anjos vêm e recolhem e entrega diante de Deus o seu clamor, o seu pedido. Eu não me lembro a letra do hino, mas foi louvado o segundo hino, se não me falha a memória. E Deus tocou no meu coração naquele momento que estavam louvando esse hino. A palavra de Deus, muitas vezes eu tenho perguntado aqui na igreja: Deus ouve todas as orações? Amém. Ouve ou não? Amém. Só que pelo aquele hino ele está dizendo que ele ouve todas as orações, mas ele não atende todas as orações. Porque tem oração, e nós voltamos lá em Gênesis, quando nós falamos da pregadora, acho que foi a primeira que eu falei, no momento da oferta de Abel, Deus se agradou. A de oferta de Caim não. E tem oração que Deus não se agrada. É porque a nossa oferta, na maneira que nós oramos a Deus, tem que ver de que maneira que nós estamos orando. O primeiro passo na oração, nós temos que dobrar o nosso joelho e falar com Deus: Senhor, perdoa todos os meus pecados. Porque sou falho. Tenho feito muitas coisas que é desagradável aos teus olhos. Tenho muitas vezes entristecido o Senhor. E que quando no momento nós reconhecemos isso, Deus, Ele perdoa você porque Ele está vendo sinceridade na sua palavra. Ele está vendo sinceridade nas suas orações. E de repente, Deus derrama a bênção na sua vida. Ore com fervor como Elias. Tiago, capítulo de número 5, verso de número 17, ele diz: primeiro, confessai as vossas culpas uns aos outros, orai uns pelos outros, para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Amados, muitas vezes nós vamos visitar uma pessoa que está enferma. Só que você não orou antes de ir fazer a visita. Só que você se esqueceu que você teve uma discussão com o teu esposo, uma discussão com a tua esposa. Você
você não se consertou, é a mesma coisa a oferta, que a palavra de Deus diz que se de repente você vir fazer a oferta e você se lembrar que tem algum problema com o teu irmão, você deixa a tua oferta, volta lá, se conserta com o teu irmão, aí você volta e vem fazer a oferta. A palavra de Deus diz, desde o primeiro culto deste ano, que está dizendo que este ano é ano de renovação. É a última chance que Deus está nos dando. Hoje nós estávamos conversando, eu e o meu pintor, eu estou pintando ali a minha sala. E ele é crente também. E nós glorificamos a Deus o dia todo. E ele, na conversa, no bate-papo, ele perguntou para mim o seguinte: será que a volta de Cristo está tão próximo como as pessoas estão dizendo? Eu falei, olha, pela palavra de Deus, está mais próximo do que nós pensamos. O que vocês acham? Aí ele disse para mim assim, será que daqui mais 200 anos Jesus já voltou? Caramba, você está animado, 200 anos ainda para Jesus voltar? Eu queria que ele voltasse hoje. Aí ele olhou para mim e perguntou, mas você está preparado para eu? Graças a Deus, eu estou. Pela graça e pela misericórdia de Deus, eu estou. Porque a palavra de Deus diz que nós vamos ser salvos é pela graça e pela misericórdia de Deus. Não é pelo bem que eu faço, ou que sou bom, ou porque sou isso ou aquilo. Isso é pela graça. Deus olha para mim e Ele olha para dentro do meu coração, porque se Ele vê as minhas atitudes, muitas vezes eu desagrado a Deus. Mas é que Ele é grande misericórdia. Mas em Amós fala que nós só não somos consumidos pela graça e misericórdia de Deus. Mas como nós devemos orar? Nós devemos orar como Abraão orou. Insistentemente. Não é porque você dobrou o teu joelho hoje, você pediu algo a Deus e começou a demorar. A bênção de Daniel demorou 21 dias. Mas olha só, irmãos. Para Israel ser abençoado, foi 400 anos. Ele ficou escravo 400 anos. E a bênção chegou. Ele foi livre. Só que tem um problema. Muitas vezes nós oramos a Deus e começamos a fazer a mesma coisa que o povo de Israel fez quando ele foi liberto lá do povo do Egito. Murmuração. Aí nós começamos a então entender e perguntar, Senhor, o Senhor ouviu a minha oração? Será que Deus está ouvindo a minha oração? Nós queremos que Deus resolva o problema ontem. O que eu pedi hoje. E a palavra de Deus diz, se você meditar no Pai Nosso, ali fala tudo o que tem que acontecer na sua vida. Orar a Deus, fazer a vontade do Pai, é pão nosso de cada dia. Você ora e entrega o seu problema nas mãos de Deus. E seja insistente, orando, Senhor, eu pedi, ó Pai. Eu creio que o Senhor vai fazer. Eu sei que no seu tempo as coisas vão acontecer. Façam que nem Abraão. Abraão, no capítulo 18 de Gênesis,
do verso 23 até o 25, ele tem um diálogo com Deus, que se Deus fosse irado, podia fumegar ele naquele momento. Mas a palavra de Deus, ele diz assim: e aproximando-se a ele, disse: destruirás o justo com o ímpio? Por quê? Porque Deus chegou para Abraão, avisou Abraão que ele ia destruir as duas cidades, Sodoma e Gomorra. Mas Abraão, com o amor que ele tinha no seu sobrinho, que estava lá nessa cidade, e de repente ele começa então a indagar a Deus: mas Senhor, mas e se tiver 50 justos? O Senhor vai destruir a cidade com 50 justos? Não vou destruir a cidade com 50 justos. E ali começa o diálogo: mas se o Senhor achar 10 justos? Não, eu não vou destruir. Ah, mas se o Senhor destruir, achar 5 justos? Eu também não vou destruir. Mas ele foi insistente nas suas orações. E Deus então chega para Abraão e diz: manda o seu sobrinho com a sua família sair, porque eu vou destruir a cidade. E foi o que aconteceu. Muitas vezes, amados e queridos irmãos, nós somos abençoados pelas orações de pessoas que você nem conhece. E pela graça e pela misericórdia de Deus, nós aqui estamos, graças a esses homens que pregaram o Evangelho, que deixou escrito para cada um de nós. Só que nós precisamos, amados, abrir a nossa visão espiritual e começar a ver as coisas espirituais acontecendo. Como que é a sua oração? Porque a palavra de Deus também aqui nos ensina como nós devemos orar, sem esmurecer. Como que você ora? Analisa de que maneira que você ora. Lucas capítulo 18, verso de número 1, ele diz assim: e contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Você tem que orar todos os dias. Nós pegamos exemplos, por exemplo, quando Jesus ele estava entristecido, ele convida os seus discípulos para ir até ali no jardim do Getsemane para que ele orasse. E para que eles passassem ali alguns minutos com ele. E Jesus se afasta, vai orar. E quando ele retorna, os seus discípulos estão dormindo. Isso significa que se Jesus vier hoje, muitos cristãos estão dormindo. E não é isso que Jesus quer. De que maneira que é a tua oração? Analisa como que é a tua oração. Ela é fervorosa? Aí você diz assim: mas eu não sei, eu não consigo orar. Mas você sabe dizer: Jesus, eu peço perdão pelos meus pecados e pelas minhas iniquidades. Mas eu desejo, Senhor, que o Senhor derrame a bênção sobre a vida de fulano de tal, lá da minha família. Abençoa o meu vizinho da esquerda e da direita, da de frente e de trás. E declara a vitória na vida de cada um deles. Romanos capítulo de número 12, verso de número 12, ele diz: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai na oração. Se você começar a perseverar na sua oração, você vai ver que a tua vida vai começar a ter uma mudança. O desejo de você ler a palavra de Deus vai ser diferente. Quando você abrir a palavra,
vai saltar nos teus olhos o que Deus está querendo dizer para você e para que você possa trazer para Ele. Amados, e a palavra de Deus também nos diz de que maneira que nós devemos orar. Vigiando. Efésios capítulo 6, verso 18. Com toda oração e súplica, em todo tempo, no Espírito, e para isso, vigiando com toda perseverança. Irmãos, a palavra de Deus nos ensina, e não são por suas repetições que a sua oração vai ser ouvida. De repente, você vai fazer uma oração o mais simples possível, mas ela tem que sair de dentro do teu coração pura. E aí ela é entregue diante de Deus. E Deus vai aceitar a tua oração e ela vai derramar bênção sobre a sua vida. Esse dia eu estava pensando, posso não estar errado, mas é um pensamento meu. Eu ouvi muitas vezes, de quando eu não era crente, dessa maneira você vai para o inferno. Deus vai mandar você para o inferno. Para começar, eu não acredito que Deus manda ninguém para o inferno. Quem vai para o inferno é nós mesmos que nós escolhemos o caminho. Porque Ele mostrou dois caminhos. O caminho da direita leva à salvação. O caminho da esquerda leva para a perdição. Eu vou escolher o caminho que eu quero. Ou eu quero um caminho largo, espaçoso, ou eu vou para a esquerda. E aí eu estava dizendo o seguinte. Deus derrama a bênção sobre a minha vida. Mas a bênção, para que Deus derrama na minha vida e eu receba essa bênção, eu tenho que perseverar. Firme e fiel diante de Deus. Se eu não perseverar, isso significa que Deus quer te abençoar. E ela só não vem porque você não quer que ela venha. Se eu estiver errado, o pastor depois me corrige. Mas eu acredito dessa maneira. Eu acredito. Porque se eu oro a Deus, eu peço a Deus, eu não recebo, porque alguma coisa eu estou fazendo. Amém, irmãos? E em primeiro, e nós podemos ver como a irmã Cida, quando pregou, falou dessa mulher, e todos os pregadores que vêm aqui e for pregar sobre oração, sobre clamor, vai chamar essa mulher novamente. Exemplo, Ana, uma mulher estéril, orava a Deus, clamava a Deus, e muitas vezes você está orando e tem pessoas que estão dando risada da tua oração, da maneira que você está orando, não está, começa a julgar a tua oração. Mas como ali Elias estava fazendo, quando Ana estava com o coração entristecido, ela não conseguia nem abrir a boca para falar com Deus, mas ela falava nos pensamentos, e Deus a ouviu. Nós temos isso também, amado. Nem todo mundo gosta de mim, mas o importante é que Jesus Cristo gosta de mim. É por isso que eu estou aqui, pela graça e pela misericórdia de Deus. 1 Samuel capítulo 1, verso número 12. E sucedeu que Ana perseverava em oração perante o Senhor. Ele observou a sua boca. Como que eu posso? A irmã Terezinha vai começar a orar e eu vou ficar olhando para ela. Para quê? Eu fecho os meus olhos e vou orar. Tanto é, não sei se a igreja já percebeu, que eu só oro aqui de frente com os olhos fechados. Eu não quero saber de que maneira que você está orando. Eu não quero saber se você está ou se não está. Porque a palavra de Deus, ela diz que eu tenho que cuidar
cuidar de mim. A minha salvação está comigo. E a palavra de Deus, ela nos ensina que quando nós entramos na casa do Senhor, nós temos que guardar os nossos pés. Isso significa que não importa quem esteja sentado do meu lado direito ou da esquerda, atrás ou na frente. De repente você quer começar a orar e um irmão começa a te cutucar querendo falar alguma coisa, fala para ele. Se você não quiser ouvir Deus falar, deixa que Deus quer ouvir eu falar com ele. Outro exemplo de perseverança de oração, nós vemos que Abacuque, capítulo de número 3, no verso de número 2, ele diz: tenho ouvido, olha o que Abacuque está tendo um diálogo com Deus na sua oração. Essa primeira parte deste versículo tem que ficar gravado no coração de cada um dos irmãos que aqui está nessa noite. Porque ele está dizendo assim: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Deus está dizendo que Ele a qualquer momento vem buscar a sua igreja. Nós temos que ficar alarmados. E assim estava Abacuque. Mas aí ele diz assim: aviva a tua obra, Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso faze-a conhecida. Na tua ira, lembra da tua misericórdia. Amém, irmãos? Entenderam o que a palavra de Deus está dizendo para mim e para você nessa noite? Analisa de que maneira que você está orando. Como você está orando. E nesse momento nós vamos dobrar o nosso joelho. Nós vamos orar, nós vamos clamar a Deus. E possa ter certeza que Deus vai ouvir a sua oração em nome de Jesus.